Nascimento e eu sou aluno da mestrado da UF, orientado pela Patrícia, sou publicitário. E esse artigo fala sobre os algoritmos na campanha eleitoral de 2022, uma análise da utilização do WhatsApp pelo deputado federal Daniel Sorange. A gente faz uma análise das eleições, a utilização do WhatsApp para disseminar informações através de grupos de WhatsApp que foram criados e explica um pouquinho de que forma foi feito isso. O contexto, sim, o Brasil passou da década de 70 e 80 por uma crise que causou desigualdade social, deterioração de políticas públicas, crise econômica, estagnação econômica, que foi um arcabouço para a extrema-direita se consolidar em 2018. Com a dissolução da esquerda por parte da população, desemprego, corrupção, essas foram as pautas da direita. Né? Não só no Brasil, mas também nos outros países da Ásia, da Europa Ocidental. E a meditação. O objetivo é entender como vem sendo usada a tática de meditação. Daniel Sorange, ele de 2009 a 2016 foi secretário municipal de saúde, ele inaugurou 110 clínicas da família e retornou em 2021 no momento pandêmico. E nesse momento ele utilizou o RJTV1, que é a primeira edição, para disseminar práticas de como estava enfrentando a pandemia, e essas reportagens eram utilizadas ao longo do dia. E aí, é essencial a análise ativa que propõe diferenciar o jornalismo legítimo e propaganda transvestida do jornalismo como projeto de credibilidade. Então, o que ele fez? Ele utilizou todo esse material na mídia para a sua campanha eleitoral. E Agnes, a sociedade humana tem propriedade essencial que o caráter público das ações influencia nas próprias ações. O homem se sente mais instintivamente o dever de representar a humanidade e dar exemplo. Ele não só conduziu a campanha de vacinação ou as enfermidades, os hospitais, os leitos, mas também como parte desse processo lá na ponta, vacinando, preparando leitos. E aí vamos para o objeto propriamente dito. Quais as barreiras éticas e táticas operacionais que esbarram por irradir continuamente os conteúdos de maneira descontrolada? Como foi criado esses grupos de WhatsApp? Inicialmente, entrando em contato com lideranças de cada ponto do Rio de Janeiro e perguntando se ela queria fazer parte inicial de um grupo de WhatsApp e logo após que ela chamasse novas pessoas para entrar nos grupos. Essa é uma característica, assim, não contando, eu não analiso bem o conteúdo, mas sim a forma técnica como foi construída. Por quê? A extrema-direita utilizou isso plenamente. Não importa o conteúdo, se é fake news, o que importa são os laços que eles formam na criação desses grupos. E aí, através disso, difundir propostas segmentadas por bairros, comunidades, regiões metropolitanas. É o nome dos grupos amigos do Daniel, e cada bairro ali. Esse foi o panorama. Ele teve 98.784 votos, mas a gente trabalha com 82.972, foi o que ele teve no Rio de Janeiro, de votação absoluta. Então, foi criado 593 grupos no Rio de Janeiro, são 664, 337 mil, total 82 mil votos. E aqui, a gente tem um panorama de que houve adequação melhor para regiões do Rio de Janeiro e outras menos do Rio de Janeiro. Esse é um exemplo de um comentário
detalhe, os grupos são administrados de forma aberta para que todos possam tomar para si, a partir disso, construir um processo plural dos debates propostos para assim ressignificar a mensagem de acordo com as suas próprias vivências particulares e implícitas ao seu cotidiano. Esse foi um comentário. Os grupos tinham moderadores e administradores. Então, essa menina, a Débora, nome fictício, ela comentou que no seu bairro do Caju não tinha políticas públicas eficientes, a saúde estava com um problema e que ela estava saindo do grupo. A princípio parece uma opinião negativa. E aí passa para o moderador interage e vê que realmente tinha um problema de vazio sanitário. Não tinha uma unidade básica de saúde que contemplasse todo o bairro do Caju, só completava metade. Então tinha metade do bairro estava sendo desatendida. Então, vendo isso através do moderador, o próprio deputado foi lá e trouxe essa premissa para si. E 6 meses depois foi inaugurada a Clínica da Família São Sebastião. O algoritmo do WhatsApp tem uma característica um pouco diferente do Instagram e dos outros. Ele não tem uma característica de propagação, mas sim de restrição. Isso aconteceu de 2018 para 2022, várias regras entraram, mudou o seu termo de conduta da plataforma. Primeiro e grande bloqueio é o uso de aplicativos não oficiais, softwares que fazem envio em massa de mensagens e também amplamente pela eleitoral, né? A comissão eleitoral verificou isso bastante nessas eleições. Inclusão em grupos sem prévia autorização. Se você inclui uma pessoa diretamente num grupo de WhatsApp, vem aquela opção de bloquear, então as pessoas são bloqueadas. E envio de mensagem individual para um grande número de pessoas que nunca fizeram contato. Eu acho que esse foi a grande propagação durante essa campanha eleitoral. Você personaliza uma mensagem para uma determinada pessoa e você quantifica isso. E aí, dentro dessa, não está escrito na meta, ela não descreve isso, mas pessoas com o mesmo IP, ela bloqueia, georreferenciamento. Então, se o IP está bloqueado, uma pessoa entra naquele Wi-Fi e vai tentar mensagem, é bloqueado também, então todo aquele rastreio daquele IP, georreferenciamento, se uma pessoa no mesmo local também, mesmo com IP diferente, com duas internet, e mesmo número MAC, que é uma mesma máquina, que é o endereço de cada placa de rede, que bloqueia. Então, qual foi a proposta? A proposta, como nós tínhamos 1.200 pessoas querendo participar e não tinha onde colocar tanta gente para participar, e tinha muitos voluntários, eu trabalhei como voluntário, colocamos, ele fez vários eventos durante a cidade, juntando aí 25 mil cadastros, pessoas que assinaram, que queriam participar, elas pegavam o QR Code, botavam lá, eu quero participar de um grupo do WhatsApp, eu quero receber mensagem. Então, a gente utilizou isso nesse momento, 2 dias antes, para enviar mensagem, lembrando para a votação, porque a mensagem que mais vale é aquelas 48 horas antes da eleição. E a gente divide em 2 tipos de voto, o voto de opinião e o assistencialista. O curral eleitoral, né? O voto de opinião é comum na Zona Sul, Tijuca e Barra, no município do Rio de Janeiro. E não tiveram grandes adesões dos grupos de WhatsApp. É uma característica do voto de opinião não participar de grupos de WhatsApp. Entretanto, a população dessas regiões tende a confiar nos serviços de vacinação de Covid-19, e aí, se fosse trabalhado questão de Instagram, para disseminar aquelas informações durante a Covid, nesse período. Nos demais, observa a importância de votos assistencialistas, nesse que os grupos de WhatsApp têm uma massiva influência nos votos. Então, a área da Zona Norte, a área periférica do Rio de Janeiro,
tem um curral eleitoral totalmente segmentado por deputados, por vereadores. Então, a forma como ele agiu para lidar com isso foi usando essas lideranças locais nos grupos de WhatsApp e propagando as suas mensagens. E aí a gente encontrou, especialmente na área de Zona Norte 2, e Zona Norte 3, Zona Norte 2 e 3. Zona Norte 3, especificamente, vai de Madureira a Pavuna. Então, a gente viu com baixo número de pessoas em grupo e baixo número de votação. Em Anchieta, tem um bairro inteiramente com 80 mil pessoas desassistidas por unidade básica de saúde. E Acari foi uma comunidade em que o tráfico lançou seu próprio deputado e, através disso, eles não entendem que o voto é secreto, é absurdo. Não entendem que o voto é secreto, então eles foram fiéis àquele voto. Considerações finais. O conteúdo deve ser segmentado. O conteúdo foi o mesmo utilizado para o Instagram, foi o mesmo utilizado para o Facebook, para o YouTube, para o TikTok, para o LinkedIn. Então, o mesmo conteúdo servia para tudo. E, assim, eu vejo, não era o ideal, mas pensar de alguma forma de segmentar esse conteúdo, né? Já que eu tenho informações daquelas comunidades preciosas, por que não utilizar? Também foi possível receber análise das votações nominais e classificar por bairros como fragilidade do sistema de saúde, vacância médica, assim, tem locais que têm unidade básica de saúde, mas não tem médico atendendo. E isso enfraqueceu um pouco a sua candidatura. E os desertos sanitários são vastas áreas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 70% de cobertura de estatalização da família e outros 30% não contemplados. Só que desses 30%, 15% são áreas vulneráveis ainda. Então tem uma ampla vulnerabilidade social na saúde. E outras fragilidades que são questões de tráfico de drogas, milícias, que impedem e fazem aquele curral e não deixam nem chegar perto. As contribuições dessa pesquisa também devem ser dizem a respeito dos problemas da população para assim construir uma força no âmbito político. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem o acesso a saber o que as pessoas têm de necessidade. Por que não transformar isso em coletivos, em lideranças, para propor uma real mudança? Se a gente tem acesso e fazer esse sistema, custou R$0. Não custa nada. Só uma organização lógica. Então, por que não fazer isso para qualquer... Ele não detém o poder econômico somente. Não foi questão do poder econômico. Foi do poder de como fazer. E por que não fazer isso para um âmbito saudável, coletivo, com propostas inclusivas? E é isso.